seja bem-vinda ao Palavra que Transforma, um momento nosso de reflexão sobre o que Deus quer falar conosco. E estamos numa série do livro de Tito, no capítulo 2, onde o Senhor nos orienta a ensinar as outras mulheres com o tema Mestras do Bem. Eu preciso desejar ser mestra do bem, assim como você precisa desejar. Precisamos ter o desejo de ensinar as outras mulheres. Ensinar o quê? Ensinar o bem. Não ensinar o mal ou ensinar aquilo que vai destruir as outras mulheres. Algumas, na impulsividade de compartilhar com o sofrimento de outra mulher, o conselho, ele acaba sendo um conselho impulsionado pela raiva por causa daquilo que você acaba de ouvir. Algumas outras mulheres chegam até você com dores no coração consequentes de uma situação, e quando você ouve essa situação, você não pede a Deus a direção. E quando nós não pedimos a Deus a direção de uma resposta, essa resposta pode ser envolvida em palavras que o coração daquela que ouve se encherá cada vez mais de raiva, de medo, da ira, da falta do perdão. Por isso nós precisamos desejar isso em Deus, sermos mestras do bem, levar o bem a outras mulheres, para que estas mulheres que ouvem as palavras direcionadas por Deus, elas saem da situação que as levam ao abismo. E na palavra de Deus, no livro de Tito, eu vou ler com você a parte A do versículo 3 e do versículo 4, que diz assim: as mulheres idosas ensine as mulheres novas. Idosas, pode ser na idade, e a idade trouxe experiências com a palavra de Deus para que seja apta a ensinar. Idosas, diante da maturidade espiritual, que ensinem as mais novas, aquelas que precisam de ajuda, que não aprenderam ainda a compreender e praticar a palavra de Deus. Então, mulheres idosas, maduras espiritualmente, precisam ser mestras do bem para ensinar as mais novas a como se comportarem nas situações da vida. Mas antes de ensinar as outras mulheres, eu preciso me perguntar, assim como você também precisa se perguntar: você deseja ser mestra do bem? Você deseja ser munida de conhecimento divino para ensinar as outras mulheres? Se a tua resposta for sim, e precisamos responder algumas perguntas para nós mesmas, para que alcancemos a estatura de mestras do bem. Primeiro, você tem uma Bíblia? Se você não tem, invista neste presente para você. Uma Bíblia que te ensinará a ter um estilo de vida agradável aos olhos do Pai. Uma outra pergunta: se você tem a Bíblia, quanto tempo você investe do seu dia para ler um capítulo da Bíblia? Quanto tempo você tem investido? Algumas têm várias Bíblias e estas ficam guardadas, nunca são abertas, nunca são manuseadas. Então eu preciso manusear este material que é um presente de Deus para a nossa vida. Se você tem o costume de ler a Bíblia, o quanto você investe de tempo para estudar essa Bíblia? Quando abrimos a Bíblia para lê-la, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a entender. Pedir ao Pai: Senhor, que salte aos meus olhos cada vírgula, cada pronome, cada verbo, cada adjetivo, cada substantivo. Senhor, que toda a palavra ela salte aos meus olhos, para que eu entenda que aquela vírgula naquele lugar tem um sentido para falar comigo. Algumas mulheres, quando abrem a Bíblia e se deparam, por exemplo, com a genealogia, um capítulo inteiro falando sobre genealogia, nomes, algumas pulam este capítulo. Não pule, leia na íntegra, porque é necessário que venhamos a entender a importância da família, da genealogia, da onde você veio e para onde você vai. Então, a palavra de Deus ela é recheada de ensinamentos
para o nosso dia a dia. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós crescemos espiritualmente, mulheres aptas a serem mestras do bem, porque a sua vida começa a se transformar. O desejo de transformação, ele fica cada vez mais crescente em seu coração, porque você anseia por saber o que Deus quer falar com você naquele dia. Talvez nos primeiros dias você se sinta não muito à vontade, mas quanto mais você lê, mais o seu coração se encherá da vontade de estar com Deus no momento da leitura da palavra. E uma outra questão que precisamos ter na nossa vida para que alcancemos essa maturidade espiritual de sermos mulheres mais velhas ensinando mulheres mais novas é se você em todas as situações da sua vida, no seu dia a dia, você pergunta para Deus o que é preciso fazer. Significa que eu sou uma mulher dependente à voz de Deus. Há momentos em que eu não preciso perguntar, porque a resposta ela é óbvia através daquilo que Deus já te ensinou na palavra. Mas há momentos em que eu tenho que decidir entre um caminho e o outro, sendo os dois caminhos lícitos para a minha vida, mas um deles não é a vontade de Deus naquele momento para mim. Então eu preciso perguntar para Deus, precisa abrir o seu coração para isso, desejar ser mestra do bem. E para ser mestra do bem, eu preciso ter uma vida devocional com o Pai, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de querer, desejar aprender de Deus. E o quanto você tem procurado a ajuda de outras mulheres para te discipular. Mesmo você sendo madura espiritualmente, você precisa ouvir de outras mulheres que estão acima de você em relação a experiências com Deus, de experiências na vida, de entendimento da palavra que te ajudará em questões que você ainda não está apta, que você ainda não aprendeu. A nossa vida é uma vida de discipulado, de discipular e de ser discipulada. E uma forma de você ser discipulada é procurar, por exemplo, uma obra literária fundamentada na palavra de Deus que fale sobre assuntos concernentes à vida cristã. Livros que abrirão os seus olhos para determinados assuntos, lembrando sempre que devem ser obras literárias fundamentadas na palavra de Deus, de autoras ou autores que têm também uma vida dedicada ao Pai, uma vida de dependência a Deus, para que venha te instruir em determinados assuntos. Esta primeira parte deste segundo dia de reflexão nos leva a entender o que o capítulo 2 de Tito, no versículo 3 diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Precisamos ser sérias no nosso viver, dependentes do que o Senhor tem nos ensinado. Entender que a nossa vida ela é envolvida pelos ensinamentos do Pai, que nós somos templo do Espírito Santo, que a nossa caminhada ela não pode ser uma caminhada desleixada em relação ao que o Senhor tem nos ensinado. Precisamos observar desta forma. Quando o Senhor diz aqui na palavra que não podemos ser caluniadoras, dos nossos lábios devem sair palavras construtivas, palavras que edificam a outros, e não dependentes de fofocas e de assuntos que não nos diz respeito, e quando nos desrespeitam, não podemos aumentar a chama da fofoca, mas sim dizer: vamos orar por esta situação. E não dadas a muito vinho, não sejamos escravizadas por vícios que aparentemente nos fazem felizes. Precisamos ser dependentes da palavra de Deus, dependentes do nosso Senhor. Com estas características, nós somos mulheres, mestras do bem, como mães espirituais de outras mulheres. Amanhã daremos continuidade a este assunto no livro de Oséias, que fala sobre a questão do conhecimento. Fique atenta à sua caminhada para que você seja mestra do bem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.